Pregador, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo de número 2, nós vamos perceber que existe um propósito, e o propósito não era somente de Adão lavrar sobre a terra, não. O propósito maior já foi cantado aqui nessa noite, já foi dito por aqueles que me antecederam, é um propósito de comunhão e relacionamento com o homem. Deus cria o homem com um propósito, eu repito, e qual é? É o propósito da comunhão, do relacionamento, da intimidade. Porém, todos nós somos sabidos do contexto, que o capítulo de número 3, ele é manchado e marcado. Por quê? Porque o pecado é entronizado no DNA do homem. Uma vez que o homem faz aquilo que de fato Deus disse que não era para ser feito. E você sabe tanto quanto eu da história. A Bíblia diz que a serpente engana Eva, ela dá o fruto a Adão come, e ambos os olhos se abrem. E eles têm conhecimento entre o bem e o mal. O Dr. Martin Lloyd-Jones se destaca que o capítulo 3, ele é manchado, mas também tem um propósito. E qual é? Ele é marcado pela redenção. Repita comigo, redenção. Se você observar, o capítulo 3, ele é marcado pela queda, mas também ele é marcado pelo levantar de Deus do homem. Uma vez que Deus, com o seu poder e a sua eternidade, ele poderia ter refeito tudo novamente, mas ele não faz isso. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a vida de Adão se parece muito com a nossa. Pregador, eu não entendi, eu te explico. Deus nos chamou para um relacionamento, mas quantas vezes nós, como jovens, homens, moças do Senhor, quebramos o relacionamento, falhamos com Ele, e talvez alguém olhe e diz: acabou a história, não tem mais jeito, e Satanás aplaudindo e rindo, penso eu. Mas vem Deus lá no jardim, quando Adão errou, quando Adão falhou, ele escuta os passos de Deus e ele sente vergonha. Sabe por que, mocidade? A única coisa que o pecado faz é nos colocar em vergonha de Deus e nos afastar da presença dele. Mas quando Deus se apresenta no jardim, Adão escuta os passos de Deus, e a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus. Mas quando ele está se escondendo da presença de Deus, o meu coração se aquece. Sabe por quê? Porque tem um Adão escondido, mas tem um Deus do cenário que está procurando esse Adão que está escondido. Eu não sei se você está entendendo, mas existe esperança para os Adão caídos da nossa geração. Sabe por quê? Porque tem Deus procurando por Adão, tem Deus clamando por Adão. Prova que Deus fez um homem para o seu relacionamento. Só que tem um detalhe: não dá para entrar diante da presença
ver que eles erravam diante da presença de Deus, a ponto de que no capítulo de número 6, Deus olhando do céu para a terra, está lá, depois você lê no texto, você vai perceber que a terra estava contaminada, e Deus olhando, e com a intenção de destruir e acabar com tudo, o texto diz que achou Deus graça ao homem por nome de Noé. E quem era Noé? O texto diz que Noé era varão justo, reto e íntegro na sua geração, porque Noé andava com Deus. Isso tudo aqui é interessante nós falarmos nessa noite. Sabe por quê? Porque Noé, ele viveu em uma geração corrompida, a qual homens, mulheres, não queriam viver diante da presença de Deus. Mas o texto vai dizer que Noé, ele andava com Deus. E sabe o que é interessante? Que mesmo diante de uma geração corrompida, mesmo diante de uma geração perversa, o texto diz que Noé andava com Deus. Aí eu fiquei pensando, como que Noé, na sua geração perversa, corrompida, ele permaneceu andando com Deus?